Temos aí alguns minutos antes das 10 horas, onde está programada a nossa live sobre os efeitos da Covid-19 nos contratos de locação. Então é importante que a gente perceba os pontos onde a gente vai ter nessa situação, não é? Temos aí bastante gente participando. Ó, alguém me informou lá de Punta del Este. Inverno aqui também está forte agora, estou vendo. Aqui em Porto Alegre, o tempo está ventando bastante, eu escuto o vento próximo aqui, e a temperatura baixou bastante hoje. Não sei se alguém ainda é de outras regiões aí, mas acredito que todo o estado do Rio Grande do Sul, essa região sul hoje, está com uma massa de ar fria, não é? E provavelmente isso vai persistir mais um dia. Mas nada que vá atrapalhar a nossa live hoje para falar sobre os efeitos da Covid-19 nos contratos de locação. Então, é importante aí o assunto. Você que é de administradora, você que tem imóveis, inquilino, locadores, tem interesse em saber, vamos conversar sobre isso. É importante. É importante. A gente não custa repassar. Utilize álcool em gel, se estiver fora de casa, se tiver, né? Lave bem as mãos, procure não passar as mãos nos olhos, nariz, boca, para evitar algum contágio. Cuidar dos mais velhos, dos mais idosos, que são um grupo de risco, não é? Tivemos uma live uma semana atrás também aí, essa parte do trabalho. O Dr. Eduardo Raup falou também. Aqui o departamento jurídico da Crédito Real aguardando o início também. Carlos Mateus, pelo Face. Aqui Camila Furtado também, está aguardando o início. Ele, tá certa. Rafael também está aqui. Bastante. Temos pessoas aqui já. Efeitos da Covid nas locações de imóveis. Muitos em home office. Isso é uma realidade, não é? Em desses desafios aí no combate à Covid-19. Já temos aí 10 horas e 1 minuto. Acredito que o relógio de vocês também deve estar nesse sentido. Gente Serra nos assistindo aqui de Canela, Cláudia. Sejam bem-vindos. Carília Oliveira também, no Face. Aqui pessoal de Taquara, se eu não estou enganado, de Acava. Equipe aí nos assistindo. Ó, acertei, isso aí.
Bom, eu recebo avisos aqui que nós já estamos dentro do horário, 10 horas, algumas pessoas vão chegando e vamos começar, não é? Pode ser, já temos um número de pessoas aí, temos a nossa live mais ou menos uns 15 minutos antes para fazer os testes de som, de imagem, acredito que todos estão vendo, eu tenho aqui como tudo está ok, não é? Isso, recebo feedbacks positivos de som e de imagem. E o que é importante? Primeiramente, bom dia, obrigado à presença de vocês que estão na live pelo Secov RS, Sindicato de Educação. Meu nome é Thiago Strasburger, sou advogado do Secov, Departamento Jurídico, e nós vamos falar aqui nessa live de hoje, transmissão simultânea Facebook e Instagram, sobre os efeitos da Covid-19 nos contratos de locação. Como todos têm acompanhado, esta pandemia que assola o mundo todo acabou chegando ao Brasil. Não houve outra alternativa senão o poder público acionar algumas medidas para viabilizar algum combate, como eles falam, um achatamento da curva de contágio, para que não houvesse, então, a situação, não é, o estrangulamento do sistema de saúde. Não haveriam leis suficientes para poder tratar as pessoas que, porventura, fiquem infectadas com o vírus. E entre as medidas que o poder público adotou, entre essas medidas está a restrição de circulação de pessoas. Acontece que quando você utiliza uma medida dessas, por mais que se separe entre atividades essenciais e atividades não essenciais, ou não essenciais permitido o funcionamento, você acaba deixando de fora muitas outras atividades. O primeiro impacto, em que seja alguém entenda que só vai afetar o comércio, o mercado, não, acaba afetando a vida de todo mundo, essas medidas de restrição de circulação. Então, não é só o comércio que está afetado, são as pessoas que dependem do comércio também. A nossa economia, ela é fundamental para girar as coisas, né, a vida andar, mas também se negar que essas medidas adotadas pelo governo em termos de restrição de circulação de pessoas, elas são necessárias neste momento, já que esse vírus ele se propaga de várias formas e nessa propagação ele pode contaminar e, como eu falei, gerar um colapso do sistema de saúde. Essas medidas que foram adotadas pelo poder público de restrição, elas acabam afetando sobremaneira o comércio. Boa parte do comércio ou ele é de imóveis particulares, que nós não vamos falar aqui, ou ele é de imóveis locados, comerciais principalmente. O inquilino de um imóvel comercial que tenha sofrido agora a restrição de funcionamento do seu negócio, da sua atividade comercial, vai sofrer com a medida. Primeiro, porque o comércio está fechado. O comércio fechado, ele não produz, não ofere receita, não consegue cumprir também, ou se não conseguir cumprir, vai ter certa dificuldade com as suas obrigações naturais. Aí o que acontece? Chega aí nos contratos de locação. Os contratos de locação estão previstos na lei do inquilinato, não é? A lei 8245 de 1991. É uma lei muito boa, meu ponto de vista eu considero uma lei muito correta e muito justa. Ela consegue estabelecer com certeza os dois pontos de vista de locadores e inquilinos, locatários. Ela consegue estabelecer uma equidade. É uma lei muito boa, muito bem balanceada. Ela garante o inquilino em muitas situações, mas também garante o proprietário. É importante que se diga que os imóveis postos em locação, eles suprem uma carência que muitas vezes o mercado tem. Imagina que eu tenho um terreno num local e eu não construí nada. Daqui a pouco eu construo um prédio que vira comércio ou residências. Eu boto isso para locação, eu estou fomentando o mercado. Então, para vocês entenderem a importância e terem isso em mente a importância que é o mercado de locações e como essas medidas de combate, e aqui nós estamos analisando se as medidas estão adequadas ou não, mas essas medidas adotadas no momento,
elas acabam afetando sim o mercado de locações. E aí nós chegamos no ponto crucial. A partir do dia, mais ou menos, dia 20 de março, foi uma sexta-feira, véspera, em que as situações realmente se paralisaram com decretos do governo do estado, decretos, eu vou citar aqui da Prefeitura de Porto Alegre, a gente observou que o comércio não essencial fechou as portas. E o comércio essencial, e aí eu citaria o mais comum são farmácias, gêneros alimentícios, etc., funcionaram com as suas restrições ali quanto a público, atendimento, etc., né? Aos poucos se foi incluindo outras situações que necessitariam que também fossem, como se diz, alcançadas a possibilidade delas abrirem, as atividades voltarem a funcionamento. Então a gente percebe que não houve um travamento total do mercado. Houve sim uma queda, sim um movimento, as pessoas não vão na rua, as pessoas não consomem. Você teve aí medidas que restringiram abertura de shopping centers, das lojas que não sejam as essenciais, de outros comércios que não sejam essenciais, listados naqueles decretos do governador e também de cada prefeitura, que eu sempre recomendo, tenham guardadinho ali os decretos da prefeitura, porque você vai saber aquele comércio que estava com possibilidade ou não de abertura. E onde é que tudo isso interfere? Na grande negociação. Quando eu faço uma locação de imóvel, eu coloco um bem, se eu sou proprietário, na mão de um terceiro e remunera ele para poder utilizar. Essa utilização, principalmente nos imóveis comerciais, ela auxilia na construção da sociedade, na construção da economia, embasando aí sim o crescimento e desenvolvimento da sociedade. Tem, de um lado, o locador, que tem muita importância por ter o seu imóvel e dispor ele para locação, botar o seu patrimônio no mercado na mão de um terceiro, e tenho esse inquilino também com muita importância, esse inquilino que loca o imóvel, que vai empreender no mercado e tentar, de várias formas, movimentar a roda da economia. E aí trazer sustentabilidade, desenvolvimento econômico e social. Essas questões são muito importantes, a gente tem vista pelo que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho, na sequência. Então, o que eu quero dizer para vocês? É muito importante que a gente, sabendo que a partir, vamos pegar como um marco, dia 20 de março, a partir do dia 20 de março, eu tive uma restrição na circulação das pessoas e no comércio. Se começou decretos de calamidade, de emergência nos municípios, etc. Isso aí se alastrou, foi para todo o país. Não foi só aqui no Rio Grande do Sul, região sul. O país inteiro está com restrições. Alguns municípios tentaram mitigar isso aí, diminuir as restrições, mas no fundo todos tiveram. E aí onde é que surgem as coisas? Quando a gente tem inquilinos que chegam para suas administradoras e para os seus locadores e dizem, e pedem ou comunicam, olha, não vou poder pagar o aluguel. É uma situação muito ruim. Por que é uma situação muito ruim? Porque a gente percebe que para o inquilino dizer que não vai pagar o aluguel, é porque a situação realmente ficou complicada. Mas a gente tem que analisar alguns pormenores. O que seriam esses pormenores? Realmente, há necessidade, houve realmente alguma coisa que justificasse o não pagamento do aluguel? Porque, veja bem, se eu tenho um comércio e eu compro produtos e vendo produtos, eu recebo e tenho que pagar. Essa é a roda da economia que a gente tem que estar fomentando. Então, se tu chega para o proprietário do teu imóvel que tu não vais pagar, você está gerando uma situação como é o que tem que fazer. Vai haver naturalmente um emperramento de tudo isso. E aí que está a grande diferença se a gente quer conseguir sair disso, dessa situação mais fortalecido ou mais fraco. Eu vou dar um exemplo. Uma locação que tenha fechado as portas no dia 20 e ela tenha que pagar o aluguel 30 de março. Dia 20 a dia 30 de março. Se você observar, esta atividade, este imóvel, ficou ali, e eu estou falando mais na parte comercial, mas já vou falar também um pouco da residencial. Se vocês observarem, ele teve aí praticamente 2/3 do mês em que ele conseguiu trabalhar. Pode ser que tenha uma certa dificuldade por esses 10 dias, o comércio dele foi realmente fechado nesse sentido, ele vai ter alguma dificuldade, porque foram 10 dias a menos de produção. Isso pode acontecer num mês, como agora o dia
em vários feriados. Isso afeta sobremaneira alguns comércios. As pessoas espicham feriados, acabam tirando a receita que gastariam na cidade em outro local. Agora, o que acontece, as pessoas não estão movimentando essa roda da economia. E aí que pode gerar alguma situação complicada. Então, o que acontece? Você tem aí um inquilino que muitas vezes, olha, eu não vou pagar o mês de março. Como que você não pode dizer uma situação dessa, porque você, primeiro, você está na posse do imóvel. E deixa claro que o inquilino, apesar de tudo que possa aparecer, ele ainda está na posse do imóvel. Ele tem, os seus objetos estão lá, o seu comércio, o seu estabelecimento está lá. E isso é muito importante em vista. Essa pandemia, se as medidas de combate do governo vão ser por mais tempo, aí sim eu entendo que entra uma questão de negociação entre as partes. Muitas imobiliárias ou locadores têm recebido súplicas dos inquilinos, algumas mais elaboradas, dizendo que estou totalmente o negócio, que não vai poder mais pagar nada. Gente, não é bem assim que funciona. Se vocês observarem, 50% do comércio parou e 50% não. Então não foi uma coisa generalizada a ponto de estagnar todo o mercado. Ou seja, você tem atividades que ainda vão funcionar. Então, se você uma das atividades segue funcionar, este é um sacrifício que você vai acabar passando por ter que cumprir com o valor de aluguel. O que as imobiliárias têm feito? Têm sentado e conversado com os proprietários, explicando a situação de cada um, de cada inquilino para o seu proprietário, buscando uma forma de postergar esse aluguel dele mais à frente, se fazer negócios. O que a gente não pode é dizer não vou pagar, porque aí haveria uma quebra do contrato. Muitos têm alegado ficou oneroso ou imprevisível, utilizando-se da teoria da visibilidade que tem na legislação, na doutrina também. Não é bem por aí ainda o caminho. Porque, observe, boa parte do comércio e do mercado ainda podem operar, nem que seja virtualmente. Eu não estou dizendo que todos vão operar. A oportunidade etc. Uma forma vai ser uma perda momentânea que nós para que seja possível de se recuperá-la mais à frente. Então, quando alguém não pagar, no nosso exemplo, que eu tenho um mês de madeirinho, e a pessoa diz que utilizou praticamente terços do teu imóvel, né? 2 terços. E no terço do mês ele não pôde abrir ou teve dificuldades na circulação de pessoas e de mercadorias, não dá para ele alegar que aconteceu isso e que ele não vai pagar aluguel. Pode ser que ele consiga justificar. Já vinha numa situação difícil que neste momento necessitaria de uma compreensão do proprietário. Tudo bem, estamos negociando. Há uma máxima que diz que mais vale tentar cumprir um contrato do que discuti-lo judicialmente. E veja bem, quando você aloca um imóvel, é importante a gente colocar esses dois pontos de vista. Quando você tem a de um imóvel, você ter no imóvel, você vai botar lá o estabelecimento comercial. O proprietário fez a parte dele. Está aqui o imóvel, este é o valor do aluguel, contratado. Se por acaso o objeto, o comércio, a retração, digamos que seja um que venda, você adquiriu para fazer uma situação e ele foi restrito por uma lei. Qual é a responsabilidade do proprietário para com esta situação externa? É isso que eu quero que a gente veja. Esses fatos que a pandemia acabam afetando a todos distintamente. A grande maioria dos proprietários de imóveis são pessoas que têm no máximo 2 imóveis, mas a grande maioria é um imóvel, geralmente é a maior renda ou receita que ele tem para. Da mesma forma que o inquilino tem um imóvel para fazer a subsistência dele, no caso de uma locação comercial, o proprietário também depende disso. E quando há uma ruptura,
muito ruim. Outra questão, o pessoal costuma alegar a teoria da imprevisibilidade. Realmente, ninguém poderia prever que viria uma pandemia, mas nós já tínhamos notícia desde dezembro do ano passado uma pandemia. Há anos atrás também aconteceu isso com outra, mais 20 anos atrás vamos encontrar um outro vírus que porventura venha a surgir. Mas é imprevisível quando ele surge. Mas veja bem, em nenhum momento ele foi tirado do seu imóvel, foi proibido de ficar naquele imóvel. Não teve isso acontecendo. Então, o que é importante que se diga? O contrato estabelecido entre locador e locatário, ele, independente dessas medidas, ele não vai sofrer nenhuma incidência que possa gerar uma ruptura. O que pode acontecer daqui a pouco eu percebo que no meu local em que eu decidi abrir uma sorveteria, por exemplo, o rendimento baixou no inverno, eu vou alegar e vou dizer para ele, olha, o contrato se tornou oneroso. Eu não posso alegar onerosidade nesse sentido. Ou, olha, o mercado baixou, eu não vou pagar o aluguel porque ninguém toma sorvete num dia frio como hoje. Gente, é isso que eu quero dizer. Eu não posso alegar que essas coisas são imprevisíveis. Baixas no mercado acontecem. O que a gente tem que ver é que se houve uma ruptura na teoria da imprevisão extrema, houve algo assim que quebrou. Eu vou dar um exemplo. Pode, por exemplo, as locações não podem ser fixadas ou feitas em moeda. Digamos que tivéssemos dólar 1 a 1. De repente, o dólar, eu fiz um contrato por $1.000 um aluguel. Então, 1 por 1, o aluguel deu R$1.000. Perfeito. Daqui a pouco o dólar dispara para R$5. De R$1.000 no mês seguinte, o aluguel subiu R$5.000. Opa! Houve uma mudança repentina, muito rápida, e que tornou uma das partes quase que impossível continuar com a manutenção. Aí eu tenho situações em que mereceriam uma verificação. Mas que o poder público restringe de pessoas e que isso vai acabar com a queda de rendimento ao locais com grande aglomeração pública, vai haver a restrição, vai haver uma retração, mas mesmo assim o contrato de locação permanece rígido, firme. Por quê? Por proposta feita do outro de locador para inquilino, não houve eu quero alugar aquele imóvel, o locador tem imóvel que eu quero à disposição, fechamos. O observador não é sócio do inquilino, o negócio do inquilino deu errado, não deu certo, uma medida do governo mudou tudo, isso não vai mudar aquilo que foi pactuado entre ele e locador. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Para se utilizar os expedientes que eu por aí, eu tenho que ter algumas mudanças muito fortes e radicais nesse sentido. Se não, gente, o caminho é aquele que o Secov tem indicado desde lá em março ainda avisado. Temos que sentar, negociar. A economia tem que continuar andando, mesmo que devagar. Eu vou dizer, alguns de vocês devem estar pensando, eu encontrei decisões judiciais a respeito de decisões que foram referido um parcelamento, alguma coisa em função do aluguel. Realmente, indo para o Poder Judiciário, eu não posso esperar outra coisa do Poder Judiciário que não o julgamento de uma ação. Só que, como eu disse, no meu ponto de vista, eu defendo que o Poder Judiciário, nesses casos, o mínimo possível, nesses casos de locação, em que haja uma demanda pedindo um desconto, uma isenção. Por quê? Porque, a princípio, não sofreria nenhuma alteração com essa pandemia. Eu quero dizer assim, não que essa pandemia não gerou problemas, gerou para todo mundo. Várias pessoas de vocês estão trabalhando hoje, estão fazendo chamado home office, alguns estão em casa porque as suas atividades realmente estão fechadas e não permitem, essas horas depois serão revistas com e tudo, não é? Os patrões estão muito preocupados com isso, mas o contrato de aluguel ele não sofreu
que justificasse a inadimplência, que não justificasse a inadimplência até se entenderia pela dificuldade financeira, mas não se justifica uma moratória. Olha, eu não vou pagar nos próximos meses. Isso não pode. Por quê? Porque isso atrapalha o retorno de movimento da economia ainda funcionando, mesmo que devagar, o retorno dela será muito mais rápido, se recuperar muito mais rápido. Conversei com alguns colegas também, perguntando sobre a questão da previsão, sobre a onerosidade, sobre ações de revisional. Veja bem, são 3 situações que eu mencionei, toquei durante o nosso papo, mas elas são realmente muito delicadas e elas têm suas particularidades. Uma ação revisional de locação, ela exige no mínimo 3 anos da locação. Alguns juízes o pessoal tem entrado com esse argumento, meio prazo, mas os juízes estão a situação se propagou. Por exemplo, tem comércios como shopping centers não essenciais que eles estão, ou seja, comentou que deu, para a flutuação aí na imagem do live, né? Mas vamos continuar. Então você tem centers que estão fechados. Os shopping centers e os centros comerciais são um caso que deve ser tratado muito particularmente. Logo no início da crise, uma associação nacional de inquilinos alegou que estariam os representantes de shoppings dizendo que estariam dos aluguéis. Já a associação de representantes dos shopping centers responderam que foi isso. E até não poderia, porque veja bem, dentro de uma locação em que eu estou que eu não posso pelo menos abrir as portas neste momento, o meu estabelecimento, meu estoque está lá dentro, as minhas questões estão lá. Então você está fazendo o mínimo que o imóvel permite, que você ocupe ele, você tenha posse dele. Este também é o momento que o empresário, vendo essa situação, ele tem que analisar como é que ele vai conseguir seguir em frente com o seu negócio. Ou seja, como é que ele vai tocar essa situação para frente? Ou seja, examinar as contas, os balanços, fazer uma nova projeção, conversar com fornecedores, conversar representantes, para verificar até que ponto deve-se manter esta locação, ou até que ponto se pode suportar este período. Esse é o papel do empresário hoje, que está empresariando. Falando um pouquinho também dos residenciais, esse é um momento que vai acabar acontecendo algum pedido. E é importante ficar atento às situações que realmente vão gerar isso. Porque, veja bem, se numa locação comercial a pessoa ainda está utilizando o imóvel, mas com certa restrição, ou seja, ele não vai conseguir oferir os rendimentos para poder cumprir com sua obrigação na locação. De outra parte, tu tem a pessoa que reside no imóvel. Ela está dentro do imóvel, a utilização do imóvel. Nas locações, pode acontecer da pessoa, infelizmente, perder renda, perder emprego, ou ficar com a sua ocupação neste período. Vai ter que haver uma conversa, um retorno por pagadores para se manter as locações. Esse não é o momento de fomentar rupturas, mas sim de que todos trabalhem juntos para que se consiga, então, dali para frente, a gente estabelecer o retorno gradual das atividades e o retorno da economia. Se não foi possível, daqui a pouco, pagar o aluguel inteiro ou parte dele, mas que isso seja recuperado lá na frente. Essa é uma opção, mas não é uma obrigação. É importante que se diga isso. Os locadores não são obrigados a aceitar qualquer situação que venha dos inquilinos. Mas é importante neste momento também que, se você é inquilino, o seu não foi prejudicado, a sua cidade continua íntegra, você o seu relacionamento não é de tentar um oportunismo. Tá difícil para todo mundo, eu vou entrar na fila do difícil para todo mundo.
Não, mantenha seus pagamentos em dia, mantenha funcionando o possível funcionar. Isso é importante. Atividades que estão em pleno funcionamento, notícias, mercado, manutenção de serviços, devem com suas obrigações em dia. Agora, aqueles que estão com dificuldade ou restrições na circulação de pessoas, sim, procure os locadores se houver essa necessidade. Se você é uma empresa que caixa para isso, não é o momento de alegar essa dificuldade, entrar na fila do tá difícil para todo mundo nessa fila. Tem que se tentar manter, e aí sim o empresário pensa, olha, como se diz, né? Pensar, fazer e medir. Vai ver o que ele pode mais à frente. Em algum momento, acredito que essa pandemia e essas de agora vão reduzir. Certo? Então, qual é o recado? Não é um recado ruim para o inquilino, que alguns podem pensar, então eu não tenho direito a nada. Não é isso. Você tem que fazer uma prova daquele seu direito, você tem que justificá-lo. Olha, o meu comércio em tal local, aquele local não pode estar em circulação de pessoas, eu não tenho e-commerce, por exemplo, não consigo vender pela internet. Tem que conversar com o locador. O que você tem que fazer? O locador tem que avaliar se aquele seu inquilino, aquele comércio, está na lista daqueles que foram afetados. E aí tem que ver. É a hora que todo mundo tem que ser solidário, tem que entender que está funcionando o comércio e que tem que girar. Certo? Eu estou vendo aqui. Ah, tá aqui, ó. O doutor Demetrio aqui pergunta, outra coisa que acho temerário, vou começar a abrir para algumas perguntas, já que a gente falou aí já uns 30 minutinhos, né? Veiculação de notícias de que a suspensão de locatício seria uma situação pacífica. Isso é importante. Não há ação nenhuma de notícias do pagamento de aluguéis. Isso que eu quero deixar claro. Havia um projeto de lei, vou contar para vocês, inicialmente no Senado. E lá previa que não se poderia cobrar durante um período aí, 3 meses. Há um consenso nesse sentido de que não é momento de moratórias. As medidas de combate ao Covid-19 vão causar alguma restrição, mas elas não serão obrigatoriamente perpétuas. Tá? Vão ter alívios, vai no mercado, como a gente foi vendo, as coisas vão mudar. O que não pode é essa propagação de notícias, de que está suspenso. Você imagina um locador que depende daquele valor para sua sobrevivência. Não é possível. Não pode chegar em casa agora e dizer, não vou poder pagar, não vou pagar as contas porque o inquilino disse que não vai efetuar nenhum. Deixar o locador sem pagamento é muito ruim. Mas também o inquilino, deixar o inquilino sem um amparo nesse momento, sem uma negociação, uma conversa. Então, realmente, notícias que propaguem isso não é o melhor caminho. Se é um conselho, não pague, a gente resolve. É o pior negócio que você vai fazer. Pode ter certeza. Primeiro que você fica no comércio como alguém que, na primeiro vento forte que dá, já não paga as contas, já dificulta tudo. Então, isso é importante. A gente pode discutir teorias legais, se pode ou não pode, mas esse não é o momento. O momento é de ações rápidas, eficazes e iguais. Ou seja, estou com dificuldade no meu comércio. Trabalho com venda vou brincar, de sorvetes. Olha, o meu comércio de sorvetes é no shopping. Eu não tenho o que fazer. Eu não consigo vender. Vou ter que procurar um locador e conversar. Olha, está fechado. Eu sei que o meu estoque está lá, usando a luz do estabelecimento, vou pagar a conta, etc. O que nós podemos fazer para continuar isso? Essa é a mensagem principal. Essa é a mensagem que está número 1, top. Depois se começa a pensar em outras medidas. Agora, o que não pode é propor realmente uma suspensão ou moratória, não é? Isso é muito importante.
outras questões de locações revisionais, eu comentei com ações revisionais, né? Estamos falando disso. As ações revisionais, elas são devidas quando tu tem ali 3 anos e o aluguel foi aumentando de uma forma, reduzindo, ou o valor do imóvel daquele não acompanhou os aumentos. É uma ação específica. Desculpe. É uma ação muito específica em que eu não posso utilizar ela de qualquer maneira, acho que e entendo que não cabe agora nesse momento. Um pedido liminar, como o pessoal costuma, vamos pedir uma liminar, né, doutor? Quem é advogado escuta muito isso. Para que haja às vezes o caminho em que acontece, tu tem que entrar com uma ação na justiça para conseguir chamar a atenção do locador quando ele é muito reticente. Você provoca ele, nós precisamos conversar, e ele não dá retorno, ele não dá retorno. Você às vezes tem que buscar numa ação judicial. A gente observa algumas ações judiciais. E as estão assim propagando suspensão geral dos pagamentos, elas não estão perdurando. Por quê? Isso seria provocar uma ruptura nas questões negociais, certo? Então não é este o caminho que a gente tem que avançar, tá? Doutor Tiago, aqui mais entendimento para as locações. Bom, as residenciais, elas têm a particularidade que a pessoa está residindo no imóvel. Então, poderá haver sim aquela pessoa uma perda de renda, como eu falei, daqui a pouco ele tem um contrato suspenso e vai entrar naquelas regras do governo de receber um valor menor do que a remuneração dela, com certeza. Isso tem que ser analisado com cautela. Há que se ter uma prova nesse sentido. O que acontece? Novamente, não posso entrar na fila do tá difícil para todo mundo, vou na fila. Vou na fila do tá difícil para todo mundo. Não, eu tenho que ter essa consciência. Locador, olha só, meu contrato foi suspenso, minha renda reduziu, eu tenho que mostrar isso para ele. É que não é muito comum do brasileiro rendas e receitas para situações assim difíceis, né? Ou seja, as pessoas costumam, como se diz, trabalhar almoço, trabalhar à tarde para ter a janta, não é? E aí o café da manhã vai de manhã mais cedo. Então, é importante que, chegando algum pedido, ele seja analisado e exigido alguma prova. Qual é a dificuldade? Mudou, teoria da imprevisão, onerosidade excessiva. Esses argumentos jurídicos, por si só, eles não resolvem. Eles têm que ter uma prova necessária para isso. Se o meu contrato for suspenso, eu vou ter queda na minha remuneração. Eu vou conseguir, talvez, cumprir com todo o meu aluguel. Então, eu tenho que chegar um momento e esclarecer com o locador. O aluguel recebendo X dividido por 2, ou seja, eu preciso realmente de um ajuste para a gente continuar esse contrato. Agora, se não há o pagamento numa locação residencial, não há nenhuma negociação quanto a isso, os atrasos, inevitavelmente, uma ação de despejo vai ser necessária. Né? Não há uma solução que não leve, no final das contas, a isso quando não há um pagamento, quando não há um diálogo. Pode ser a pessoa estar residindo lá, não cumprir com a sua obrigação contratual e, no fim das contas, ainda não pagar, deixar mais despesas. Por isso, que o residencial tem que ter esse cuidado. E como a gente viu, nem todas as atividades sofreram restrições. Muitas delas, a partir de 1º de abril, pelo decreto do governo do estado, se ampliou o número de atividades que voltaram. Algumas empresas deram férias coletivas. Não houve uma redução de renda do trabalhador em si nesse momento, dos trabalhadores formais. Os informais, autônomos, esses sim poderiam ter alguma situação. E que aí tem que se analisar caso a caso. Sem eu analisar caso a caso, não vai dar. Eu não tenho como chegar nessa situação, ok? Aqui, alguém pergunta, é bom reforçar que o IPTU do condomínio, mesmo estando no contrato, são obrigações do proprietário? Sim, exatamente. Alguns contratos de locação, como a gente poderia dizer, na locação de imóveis,
o IPTU, ele pode ser repassado ao inquilino, desde que previsto no contrato. E essas obrigações não deixaram de existir por causa da pandemia. O contrato de atenção, ele não é afetado por essas medidas diretamente a ponto de justificar alguma mudança. Então, o que é importante? Que se haja consciência de que algum pagamento vai ter que acontecer. O que não podemos é não negociar, ficar firme numa posição de que pague ou pague, mas também não podemos chegar ao outro extremo, não pago nada e não pago nada. Isso realmente não pode. Deixa eu ver aqui, o pessoal da... Temos uma pergunta. Vamos baixar aqui. Alguém pergunta aqui, existe devolução do imóvel imediato? O locatário não quer dar o pré-aviso e nem quer pagar a antecipada. Paulo pergunta. Olha, Paulo, o contrato de locação, como eu expliquei inicialmente, ele não é afetado por essas medidas da pandemia. Se por acaso há algum oportunismo em querer antecipar a entrega do imóvel dentro do prazo de vigência, submeter as regras do contrato de locação, elas é a multa. Tá? O aviso prévio durante o prazo de vigência não vai acontecer porque está havendo uma ruptura do contrato de locação. Tá? Se eu estou fora do prazo de vigência do contrato de locação, tenho que dar o aviso prévio para não pegar o locador desprevenido e aí sim entregar o imóvel após aquilo. Nada que as partes possam negociar. Uma outra situação que eu queria deixar muito clara também que é o seguinte, se de um lado eu tenho o locador, às vezes, eu recebi já de imobiliárias dizendo que o locador está muito irredutível, seria importante ponderar com ele a seguinte situação. Se o seu imóvel hoje estivesse vazio, qual que não imóveis, pelo contrário, eu tenho notícias de imóveis sendo locados, tanto residencial quanto até comercial. Só que é evidente, em determinado ponto, é muito melhor eu hoje fazer uma locação comercial se eu estou dentro daquelas atividades permitidas nos decretos municipais ou estadual de funcionamento. Então o locador tem que ter essa consciência. Deixar o seu imóvel vazio, dele ser locado agora, que não seja do mesmo comércio, é mais complicado. Então, se estava alocado durante, o interessante é manter essa locação. Tá? Ao inquilino, se ele conseguiu, se aquele é interessante, ele já pensava em mudar ele poderia pensar em incluir imediatamente alguma daquelas atividades que estão listadas nos decretos do governo do estado e do município. Porque, veja bem, eu coloco a atividade. Eu posso hoje, no meu exemplo de sorveteria, hoje é um dia ventando na rua, frio, ninguém vai lá na minha sorveteria, até porque ela está fechada em função das medidas de combate ao Covid. Então, o que acontece? Eu poderia muito bem amanhã montar uma farmácia. Bom, vou lá, vou alimentação, vou mudar, vou me associar a determinada... Montei uma farmácia, o meu negócio voltou a funcionar. Fiquei um tempo parado? Fiquei. Mas é o risco do negócio, é investimentos. Então, o empresário tem que ter essa dinâmica de pensar no negócio dele, se a atividade comercial dele permanecer tão impactada ou não. Eu vou ver aqui se nós temos algumas perguntas. Espere um minutinho. Espero que vocês estejam gostando da live. Estou vendo aqui que tem bastante gente. Temos tempo ainda para conversar. Alguém perguntou, como ficam as taxas de administração das... Mário, o que acontece? Nessas questões que envolvem aí, a administradora, ela é ponto fundamental, ela tem que ser protagonista nisso. É manter os negócios, manter a sua carteira com imóveis. Isso mostra o seu trabalho, isso justifica a manutenção dos seus honorários. Veja bem, a imobiliária está lá para continuar prestando os mesmos serviços, independente se atrasar o aluguel ou não. Então, não se ponto. Pode ser alterado, fica a critério da administradora verificar se pode ponderar isso nesse momento e ajustar novos honorários, não é? Temos 25 segundos restantes aqui na live do Instagram. Eu estou vendo um aviso aqui na
Eu acredito que se a gente sair, vai acabar voltando de novo. Eu acho que é isso. Minha técnica, Marina, se puder me dar um alô aqui. Então, se eu sair daqui a pouco, eu estou voltando, tá bom, gente? Então, como eu estava dizendo, as taxas de administração permanecem inalteradas. Isso é importante. Taxas de administração permanecem inalteradas. Vendo que eu vou ter que falar um minutinho. Insta. O vídeo terminou, é isso? Marina, minha técnica. Ok, vou fazer aqui então. Vamos fazer aqui um compartilhamento. E vamos voltar de novo. Um instantinho, pessoal do Face, fique aí, não nos abandonem. Estamos resolvendo uma situação aqui. Estamos verificando conexão. Já vamos voltar com todo mundo que estava ali no Insta para continuar acompanhando a gente aí. Isso aí, ó. Recebi o aviso aqui da minha técnica, muito querida. Já pediu aqui. Bom, gente, eu peço a vocês que estavam no Insta. Avisei que estava nos segundos finais. Eu estou aguardando passar um número grande ali. Eu já vou voltar com as perguntas. Uhum. Uhum. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Já está dando. Aqui, ó, tem uma pergunta muito interessante. Álvaro está perguntando aqui no pessoal do Facebook, na turma que está nos assistindo pelo Face, que tem no caso, uma cliente que tem uma lanchonete na universidade, e as universidades, a gente sabe o valor do locatício, né? Aqui o pessoal avisando que o Instagram caiu, mas já voltamos. Já estamos, já me levantaram de novo. Vamos lá. Eu brinquei no início ali antes que essa aqui não é a live da Marília Mendonça, mas é uma sofrência, né? Então, vamos lá. Sofrência por quê? Porque a gente sabe de combate ao Covid-19 acabaram as locações, tanto residenciais quanto comerciais. O importante é que a gente não entre no pensamento pessimista de que chamado não se paga nada, moratória, desconto. Gente, isso não dá. Tem que se conversar. Essas medidas não afetam o que foi pactuado no contrato de aluguel. No caso de uma lanchonete, como foi perguntado aqui pelo Álvaro, numa universidade que está fechada, é evidente que teve aí uma retração no movimento. Essa lanchonete deve ter funcionado. Deixa eu só. Deve ter funcionado no mês de março. Depois disso, ela ficou fechada. Até onde se sabe, as universidades parece que prorrogam as situações. O que acontece aí? É uma negociação que tem que se fazer com o locador. Vai ter que conversar com o locador, que não é neste momento, mas também a pessoa, neste caso, deve verificar dentro das suas possibilidades a forma de poder adimplir com essa sua obrigação. Como eu disse em outros momentos, o comércio está totalmente lá, os equipamentos dela, o estoque dela, há funcionários vinculados a essa lanchonete, então isso tem que ser conversado com o locador. A ruptura desse contrato é realmente inviável. Ser adotado. Mas vai ter que tudo bem com o locador nesses exemplos que eu dei. O imóvel está ocupado, a inquilino que ocupa o imóvel não atrasava os aluguéis, sempre cumpridor dos seus deveres. Tem que se dar esse esforço. Esse é o momento de se manter esses bons contratos, tá bem? Ó, o imóvel é comercial, o Mário aqui está perguntando. O imóvel é comercial e a medida fechou o comércio do imóvel. Isso que eu estou entendendo. O inquilino notificou pedindo uma isenção a partir do dia 20 de março e ainda não pagou. Não aceitou a isenção. O inquilino não concorda. Vamos fazer. Ou seja, desculpa, a pergunta dele é um pouquinho mais ainda, né? Mas o que acontece? É novamente
protagonismo da administradora ou do procurador do inquilino ou do locador de fazer uma convergência dos interesses. Qual é o interesse? É fazer com que ainda se recebam locatícios, aluguéis e se contratem. Algumas atividades, como eu de finalzinho do mês de março. Meu ponto de vista, eu não posso alegar que o meu valor do aluguel eu tiro nos últimos 10 dias de março. É um argumento muito fraco. Eu entendo que a gente está sendo cobrado, a grande maioria está cobrando o aluguel de março, mas abril percebe um aumento das medidas de combate ao Covid-19 em termos de fechamento e restrição de circulações, aí sim se começa uma negociação. Olha, teu comércio está lá, teu estoque está lá, tua atividade toda está lá, e sempre acompanhar os decretos, até os informativos do Secov, onde avisa ali quais por quê? Ações de inquilinos que têm atividades abertas que estão alegando essas dificuldades. Olha, uma queda no movimento pode acontecer de qualquer forma, certo? O que eu quero dizer com isso? Baixo no mercado. Isso inicia o contratação. Isso é risco do negócio do empreendedor, tá? Aí o que eu quero dizer com isso? Se todo mês de abril fica fechado o comércio, a atividade dele está na lista daqueles que não podem abrir de jeito nenhum, eu percebo que a atividade dele não funciona nada, bom, eu vou ter que ver com ele, você quer permanecer no imóvel, você quer uma saída do imóvel, aí tem que se negociar. Mas a tentativa é de se pôr esse vencimento mais à frente. Alguma despesa tem que ser quitada, algum valor, tá, Mário? Isso mesmo, alguém comentou aqui, tem que cuidar realmente as administradoras e os locadores estão assustados com isso. Por que vocês têm alguns locadores que estão com muita dificuldade de aceitar os pedidos das administradoras e até dos inquilinos, pelas notícias que estão sendo vendidas, como eu comentei aqui mais abaixo, as notícias de, olha, isso é muito assustador. Vou chegar para você e dizer agora, olha, você não vai uma no próximo mês. Imagina chegar agora, você olha a sua conta no banco, onde deveria ter o seu valor para você pagar, está vazio, está zerado. Esse tipo de notícia é ruim e producente. Então, por mais que alguns digam, mas não tem argumento jurídico, não, argumento tem. O contrato de locação obriga as partes, tanto o proprietário quanto inquilinos, a pandemia não alterou isso, certo? Salvo exceções muito bem provadas e embasadas. Você me perguntou, posso pedir da nota fiscal? Porque o oportunismo, daqui a pouco eu sei que o cara está vendendo, mas a loja está com a porta fechada. E ele bota uma foto lá da porta fechada, como eu já ouvi falar. E aí tu pediu para ver a fita caixa do cara, ele está vendendo online. Tu vai na internet, você mesmo encomenda o produto dele, ele te entrega. Ele vai na imobiliária e entrega. E ele diz que não está vendendo nada. Quer dizer, oportunismo. E isso é muito ruim. É o que eu tenho dito. Você não teve alteração na sua situação no comércio, na sua situação como empregado, etc., sua atividade, a sua remuneração continua tranquila, mantenha os seus pagamentos em dia. Mantenha, porque isso movimenta. Não é o momento de todo mundo, que há um costume, todo mundo entra no show, está difícil para todo mundo, não é? Pergunta aqui para mim, pergunta, cliente que paga por arbitrariamente depois a valor menor, como administrar isso? Pois é, esse aí tem que ser avisado a ele de que o valor depositado não corresponde ao valor do aluguel e que está o valor em aberto, e chamar ele para uma conversa. Aí tem que ter, no mínimo, quem faz isso, deposita da conta e deposita um valor a menor, ver de vir até a imobiliária, o locador, explicar, olha, esse mês não deu, e é hora de abrir, realmente, abrir as carteiras, como se diz, né? Vou abrir o meu saldo bancário, olha aqui, ó, não entrou nada. Olha aqui a minha contabilidade, não vendi nada. Estou te pagando o que eu tenho, mas tem que ter um movimento para isso. Por isso que aquelas formam da falta da suspensão de pagamentos é muito contraproducente isso aí, né?
Aqui, ó, locatário com rede de lojas de vestuário solicita isenção integral do aluguel enquanto a loja estiver fechada. Bom, ou terão de entregar o imóvel. São situações que eu sei que vocês têm vivenciado tanto na capital, e são questões que têm que ser tratadas pontualmente. Qual é a rede? Qual é a cidade? Eu tenho que ter esta prova. Por quê? Eu já vi situações de lojas que estavam abertas no interior, em outras cidades que foi permitido, fazendo vendas, mas alegando que não poderiam. Ah, está fechado. Novamente, tem que se pedir para conversar, pedir. Cadê o comunicado da loja? Comércio online, eu estou vendo que você vende online. Olha, na sua página, ou seja, tem que dar uma negociada nisso, né? O proprietário concedeu aqui, no caso, uma isenção de 10 dias de março e integral de abril. É uma situação que o proprietário pode alcançar, né? Nos meses acontece, né? Atualmente, o valor do aluguel eu acho um pouco precipitado. Por quê? Porque eu teria que jogar isso, fazer uma prorrogação. Olha, vou postergar o vencimento, vou prorrogar o vencimento de parte do aluguel ou total do aluguel lá para frente. Porque ele tem que ser recuperado. Se eu não perder o valor, continua ali, entende? Você está garantindo o seu ponto. Infelizmente, são situações que acontecem para o empresário aqui no Brasil. Essas situações acontecem, às vezes, aqui no sul, que às vezes tem essas tempestades, alagamento, a loja fica fechada ali 10 dias porque não pode abrir porque a rua principal estava alagada. Alguém pediu isenção? Não. Por quê? Porque aconteceu. Não tem como prever. É um prejuízo que você tem que, infelizmente, assimilar. Essa questão do Covid, ela afeta a todos indistintamente, é o momento, então, do inquilino chegar no ponto de conversar com o locador. As perguntas. Tem muita gente que já pretendia encerrar as atividades da pandemia para não pagar mais nada. É o caso que eu disse que tem que analisar caso a caso. William, bom dia. Estamos trabalhando na conscientização dos nossos clientes de ambos os lados, locador e locatário. William Souza falando, para compreender a situação e como está o nosso judiciário. Pois é, o judiciário ele está analisando as medidas de urgência que vão surgindo, não é? E os juízes dão a decisão de acordo com o que eles estão vendo. Eu vi decisões de várias formas, decisões modificadas muito rápidas, algumas concedendo até junho uma isenção, um abatimento. O que eu vou dar um caso prático que eu vi o locador não aceitou uma negociação, o inquilino procurou, o inquilino tinha vários outros negócios, conseguiu dentro de outras alocações dessa rede, conseguiu redução dos aluguéis, conseguiu negociar parte do aluguel, uma parte reduziu, ou seja, fez uma boa negociação com 4 contratos. O 5º contrato era desta imobiliária, o locador disse que não quero negociar, ou não deu muita bola. Eles esperaram somente uma medida judicial, o que poderia garantir 80% do aluguel agora e 30% chegou a uma redução de 50% do aluguel. Por isso que eu disse, a judicialização é causa para ambos os lados. Já vi se o inquilino entrou e o judiciário analisou os decretos e percebeu que pelo decreto não havia motivo para aquele comércio, estava dentro dos comércios permitidos na região, não conseguiu. Outra situação muito interessante é aquela que envolveu essa situação que está falando agora. O judiciário, em outro caso, disse que não quis negociar o locador, então eu vou baixar até junho. Como é que fica o locador com isso? E a administradora? Fica como? Com certeza ela falou com o locador e o locador foi intransigente. Por isso que eu digo, uma boa negociação vale muito, mas muito mais que uma judicialização. Certo? Obrigado, pessoal, agradecendo a live. Temos um cliente locador ao mesmo tempo. Sim, acontece. Não é raro do inquilino, do locador, aluga um imóvel, seja comercial ou residencial, para alocar o seu residencial. Isso é muito comum mesmo, né? Ou seja, isso acaba acarretando um efeito cascata, não é? O cara, um não pagou, o outro não vai receber, não vai pagar, o outro não vai. Isso acaba acontecendo.
Deixa eu ver aqui, galera. Vou tentar ler todas, não deu. Nós disponíveis o Secov para responder esses questionamentos, não é? Nos seus e-mails, na sua plataforma, acesse o nosso site. Já vou fazer aqui um merchan do Secov, sempre muito preocupado com o imobiliário. Nós estamos em teletrabalho, mas atendendo e-mails pelo canal do secov-rs.com.br. Acompanhe as nossas redes sociais para ser informado, se cadastre na Mail-Later, na nossa rede de notícias, informações, para você ficar aí bem informado, não é? A gente disparou muitos comunicados sobre isso, orientando, informando, né? Então isso é importante. Vamos ver mais algumas. Aqui, ó. Temos um cliente que é locatário e é locador ao mesmo tempo. O locatário dele pagou em dia, porém, mesmo com o desconto concedido, o imóvel que ele aluga. O mesmo diz que não tem condições de pagar, sendo que nós, administradores, sabemos que tem condições. Este é o momento de se falar, olha, você recebeu o aluguel inteiro, tenha o seu próximo compromisso inteiro também. Essa roda tem que girar. As medidas de combate à pandemia vão continuar, vão acontecer, e elas não podem impactar de tal forma que acabe, então, um colapso em todos os negócios. E as locações, elas têm um papel fundamental na economia, porque elas potencializam e dão oportunidades para quem quer empreender, para quem quer uma residência para estudo, trabalho, etc., né? Os planos de vida, não é? Quem não sonha em morar em determinado local, em determinado... Às vezes você não quer comprar um imóvel, você quer alugar, porque você quer curtir aquela cidade, aquele momento. Então tem um papel fundamental que devem... Eu vejo com os colegas advogados, que todos estão muito esforçados nessa questão de resolver nesse sentido de fazer os negócios e tudo, né? Ó, aqui eu tenho a Ana Elizabeth comentando aqui, ó. Tive uma liminar ontem com redução de 80% no valor, documento nenhum na inicial, somente subjetividade do jogador. É isso que eu estou falando. Locatário procurou, negocia, conversa, vamos prorrogar isso, faça um termo, olha, em maio você volta a pagar esse aluguel. Se em maio continuarmos nisso, vai para julho. Mas no caso que a Ana Elizabeth falou ontem, 30%. Isso é muito complexo, não é? Porque você imagina o proprietário deste imóvel que depende se vai receber 20%. E o subjetivismo que ela fala é um ponto muito importante, porque o juiz julgou sem nenhum documento. O que eu, magistrado, se fosse magistrado, o que eu pediria? Eu quero que a inicial seja com documento que aquela atividade esteve fechada, a movimentação financeira dos últimos dias, do último mês, dos últimos meses, para comparar se teve realmente uma queda. Porque pode ter acontecido um oportunismo. Você pega ali 80% do aluguel que você não paga, você investe. Você acaba conseguindo uma concorrência desleal com outros para concorrer no mercado. Desculpa, deixa eu olhar a garganta aqui enquanto eu vejo algumas perguntas. Vou dar uma olhada, uma atenção pessoal do Insta. Viver Recursos Humanos manda um abraço para o Moacir, André e Angélica aqui do Secov. Será transmitido e foi agora ao vivo na live. Temos aqui imobiliárias. Que conhecidos. Vamos ver aqui. Existe possibilidade de cobrar? Aqui alguém pergunta, ó, existe a possibilidade de cobrar a taxa de administração da imobiliária do inquilino, onde foi acordado que este pagaria só as taxas? A princípio, não. Foi pactuado entre você e o locador, tanto o patrimônio dele, do imóvel dele, você fica responsável por isso. Que o proprietário fica responsável. Repassar para o inquilino não dá, isso vai gerar um problema lá. Então, repetindo, as taxas
taxas permanecem alteradas. O papel da administradora, como gestora daquele patrimônio, como administradora daquele patrimônio, continua íntegro e deve ser mantido. Tá bem? O momento é de cautela aqui. Estão comentando aqui, Luma Schmidt. O momento é de cautela, pois não podemos ceder a todos os casos. Exatamente. Tem que se analisar caso a caso. Peçam e-mails, confirmações. Tem que ter uma prova disso, porque no judiciário, por mais que uma liminar, como foi citado aqui pela Ana agora há pouco, por mais que tenha concedido sem documentos, em algum momento o locador vai responder a esta ação, essa liminar, e vai solicitar esses documentos ou vai fazer uma prova contrária. Essa decisão pode ser revertida como reverter. O Poder Judiciário tem suas cautelas e dentro dos seus limites. Tem que julgar dentro do que está no processo e não só por subjetivismo, tá? Então, fica essa dica aí. Você também pode fazer esse cotejamento, este passo a passo quando receber propostas. Mas você vai ter que gastar, você que é administrador, você que é locador, imobiliária, vai ter que gastar tempo conversando com os inquilinos. Tem que perceber que é o momento do oportunismo, é o momento em que nós temos que conseguir manter negócios em dia. Eu não sei se temos mais perguntas feitas. Vamos ver, deixa eu dar uma olhada aqui que eu esqueci a minha tag. Ok. E importante aqui também mais um alerta: comprovar a tentativa de negociação para ajuizamento, ou seja, você tem que ter esta carta na manga, que quando ele for pedir na justiça, você tem que alegar: excelência, senhor juiz, já estávamos negociando lá fora. Por quê? E insistir que o juiz, antes da liminar, ou se conceder a liminar, que a suspenda e faça uma audiência de tentativa de conciliação. Eu acredito que o juiz vai querer tirar de parte da negociação de um contrato particular, questão privada, não é? Das negociações, das relações privadas das pessoas. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Sim, comentar bastante, vejo o pessoal agradecendo aí, certo? Lembramos a todos que o Secov sempre está à disposição para fazer esses esclarecimentos. Já passamos aí de 1 hora. Fico feliz aí com a presença de todos. Vamos ver aqui se temos mais alguma. Se tiver alguma pergunta, estamos aí com esse momento, né? E aqui eu vou então fazer vou informar que a nossa live salva nos 2 canais, no Instagram e também no Facebook. Bom, no caso de isenção do aluguel, o João perguntou aqui para mim, eu acho que eu tinha falado agora sobre isso, a questão da isenção do locador ao inquilino e qual de administração. A princípio, essa taxa deve ser modificada. A isenção é uma liberdade do locador para com este momento, certo? Então, isso é importante que fique claro, que a taxa de administração para o locador ela permanecerá no valor original, a menos que a imobiliária, então, negocie com algo diferente disso. Tá? Esse é o momento de negociar, mas não há uma alteração. O contrato de administração que você deve trazer essas explicações. Bom, eu vejo aqui que tivemos várias dúvidas e perguntas. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer. O vídeo ficará disponível, como eu já disse, nas nossas plataformas que estamos transmitindo, no Instagram e no Facebook. E queria dizer que o Secov atende nos canais. Você tem a nossa página, que é www.mundial de computadores, secov.com.br.
também pelo e-mail jurídico@secov-rs.com.br, também pelo e-mail secov@secov-rs.com.br. Todos nós torcemos para que esta situação passe e a gente então retornar às nossas atividades de forma normal e natural, não é? Essas medidas de combate à Covid-19, acredito que são necessárias. A gente tem notado isso, quem acompanha os noticiários, que elas estão realmente defeitos, a curva não está tão acentuada, certo? E eu espero ter conseguido aí esclarecer para vocês como é que essas situações hoje estão sendo resolvidas. Evidente que algum caso poderá acontece, muito pela intransigência de ambas as partes, mas por algumas escolhas individuais que as pessoas fazem. Então, fique sempre disponível para negociar, use a criatividade. Este é o momento, quem tem condições, quem não tem utilizado essas ferramentas para poder o negócio. Empresário, você não está sozinho, todos na sociedade estão sentindo isso, alguns mais e outros menos, mas o inquilino, seja comercial ou residencial, estando com alguma dificuldade, ele tem que ser sincero e negociação. Pedir uma prova, uma confirmação, não é ofensa, isso não se configura em nenhuma ofensa, mas sim serve, porque boa parte das pessoas, às vezes, aproveitam isso, como a gente viu na live, com oportunismo. E não é o momento de oportunismo. É o momento de todos trabalharem juntos. Meu nome é Thiago Strasburger, assessor jurídico de Secov. Espero ter contribuído a vocês. Em breve teremos outras lives, podemos voltar a isso. Pedidos podem ser feitos pelos e-mails que eu registrei aí e estarão na página do Secov. Muito obrigado a todos. Me despeço. Tenham todos uma boa semana. Cuidem do frio. Cuidem do combate ao coronavírus, ao Covid-19. E mais uma vez me despeço. Muito obrigado pela audiência, pelo momento, pelas perguntas. Se ficar alguma dúvida, nossos e-mails foram ditos, podem ser respondidos por ali. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Até a próxima.